Se Cristo me libertar, verdadeiramente livre serei. Se Cristo me libertar. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa tarde, meu nome é Carlos. Hoje estamos a 100 dias com o nosso estudo bíblico através de área espiritual do Instituto Oeste. O evangelho de hoje está em João 31:42. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Disse então Jesus aos judeus que nele haviam crido: se permaneceis na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos a descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como podemos dizer, tornai-vos-eis livres? Jesus respondeu: em verdade vos digo, quem comete o pecado é escravo. Ora, o escravo não permanece sempre na casa, mas o filho aí permanece para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, sereis realmente livres. Sei que sois a descendência de Abraão, mas procurais matar-me, porque minha palavra não penetra em vós. Eu falo o que vi junto do meu pai, e vós fazeis o que ouviste de vosso pai. Responderam então: vosso pai é Abraão? Disse-lhe Jesus: se fosseis filhos de Abraão, praticareis as obras de Abraão. Vós, porém, procurais matar-me. A mim, eu que vos falei a verdade que ouvi de Deus. Isso Abraão não fez. Vós fazeis obras de vosso pai. Disseram então: não nascemos da prostituição, temos só um pai, Deus. Disse-lhe Jesus: se Deus fosse vosso pai, vós me amaríeis, porque saí de Deus e dele venho. Não venho por mim mesmo, mas foi ele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então aqui no capítulo 8, esse capítulo que é bem extenso, começa ali com a adúltera, a mulher adúltera, vai passar Jesus, se proclama a luz do mundo. Depois Jesus vai dar o seu testemunho de eu sou. E agora vem a discussão Jesus e Abraão. Primeiro ponto é a mau caratice dos mestres da lei. Porque se Moisés foi para libertá-los, é porque eles eram escravos no Egito. Se eles não tivessem sido escravos no Egito, para que Moisés ia libertá-los? Então já começa aí, eles distorcem a realidade para justificar a sua descrença na palavra de Jesus. Então já começa aí, e depois eles foram escravos dos assírios, foram escravos dos babilônios. Então, como eles nunca foram escravos? Então, eles mentem para eles mesmos. Outro ponto que Jesus vai dizer aqui é que ele é que tem o poder de libertar. Somente ele, e dado esse poder pelo Pai. Então, ele vai dizer aqui: se o Filho vos libertar, sereis realmente livres. Então, como eles são mau caráter, então Jesus vai dizer que eles foram escravos, são escravos do pecado. Tanto é que no início do Evangelho, capítulo 8, que ele diz: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Começou a sair pelos mais velhos, depois os mais jovens. Então ali eles reconheceram que eles eram pecadores. Então no início das discussões aqui, eles mesmos, ao não apedrejarem a adúltera, eles se proclamam pecadores. Então fazer as obras de Abraão. Qual eram as obras de Abraão? Abraão, ele cedeu para Ló escolher primeiro qual terra que ele gostaria de ter. Então Ló
assim, ó, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Então permitiu que Ló fosse o primeiro a escolher. Ele intercede por Sodoma e Gomorra. Senhor, se tiver pelo menos um justo lá, o Senhor não destrói. Aí Deus fala, se tiver um justo, eu não destruo Sodoma e Gomorra. Ele libertava escravos. Abraão hospedou os 3 mensageiros, que estavam ali de passagem, sem conhecê-los. Então, as obras de Abraão são obras de misericórdia, enquanto as obras dos mestres da lei era querer matar Jesus a todo custo. Então, todas essas discussões que os mestres da lei tinham com Jesus era para juntar, levantar argumentos para poder matá-lo. Então, essa é a diferença dos filhos de Abraão dos filhos do pecado. E quem é o pai do pecado é o próprio demônio. Então, se nós nos intitulamos filhos de Deus, Deus está em todo lugar, todo mundo é filho de Deus, nós temos que olhar as nossas obras, as nossas atitudes. O que nós vemos hoje no mundo, quando Jesus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Só que se nós não cremos em Jesus, não temos como conhecer a verdade. E se eu não conheço a verdade, vou continuar escravo das mentiras do dono desse mundo. Vou estar sujeito a ser levado pelas ideologias. Ideologias essas hoje que vem destruindo, vem desfigurando os filhos de Deus. Tanto é que hoje você vê pessoas que se identificam como animais e andam na rua como animais. Eu me identifico como cachorro, então eu vou ficar andando no shopping, alguém me puxando pela coleira e acha que está tudo certo. Então, essas aberrações que nós estamos vendo no dia de hoje são tudo fruto do pai da mentira, obras de mentira. Pessoa abdicando de ser filho de Deus para ser caricatura de um animal irracional. Então você vê que nós estamos caminhando para a escravidão do pecado, que é a pior delas, porque quem é escravo do pecado está destinado à morte eterna. Não tem outro lugar para você ir. E as pessoas, infelizmente, hoje elas estão sem um pingo de temor para aquilo que nos aguarda após a morte, o juízo particular. Então as pessoas realmente elas fingem, como esses doutores da lei, fingem que nunca foram escravos, fingem que os ensinamentos de Jesus é algo inventado para viver suas próprias paixões. Depois não querem assumir as consequências, porque esse tipo de pessoa, ela simplesmente perde o rumo. Jesus vem dizer, eu sou a luz do mundo, quem me segue não dará nas trevas. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se eu não estou nesse caminho, eu não vivo a verdade. Jesus abençoe, Maria nos cubra o seu manto, Sagrada Família, abençoar e santificar nossas famílias. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.